Eu digo que as duas principais criações do espírito humano no Brasil do século XX foram totalmente marginalizadas e esquecidas. É claro que isso pode acontecer com qualquer autor, em qualquer época, autores importantes ser esquecidos, mas quando se trata realmente do centro e do topo da coisa, então tem algo de anormal. E é justamente dentro dessa anormalidade que vocês estão vivendo. Eu nunca vou cessar de enfatizar este senso de anormalidade da situação brasileira, porque qualquer pessoa que tenha nascido dentro dela toma esta situação precisamente como normativa, porque não conhece outra, você não tem outra régua. Né? E você só pode adquirir outra régua justamente na medida em que você supere esse quadro brasileiro, você adquira outras informações, você passa por um processo que a gente pode chamar de desaculturação, quer dizer, você se integra em outras unidades culturais que transcendem infinitamente o Brasil, e daí você começa a ver as coisas mais ou menos com o tamanho que tem. Né? Mas, para a maioria das pessoas, sobretudo para a maioria dos estudantes, hoje, vocês não podem esquecer, que o meio brasileiro e que o tipo de diálogo nacional é para eles a medida de todas as coisas. Não conhecem outra e não são capazes de conceber. Quer dizer, você imagina, por exemplo, o impacto que tem para, vamos dizer, um jovem de família relativamente inculta e pobre, vamos dizer, o ambiente universitário no qual ele entra. Quer dizer, para ele aquilo é a conquista da iluminação, ele está saindo das trevas para a luz, ele está saindo do submundo para o grande mundo. Né? Pelo menos, vamos dizer, estruturalmente, é esta função que tem. Tá certo? Eu não digo que não tenha esta função, mas é um problema de proporção. Né? Quer dizer, o indivíduo que saiu, vamos dizer, da cidade de província para ir para a capital da província, né? Ele pensa que ele chegou em Atenas, né? Em Paris, uma coisa assim, em Nova York. Então, vamos dizer que os centros culturais realmente importantes, eles estão para o mundo, como a capital da província está para as outras cidades da província, e as cidades da província estão para os vilarejos de província. Certo? Então, isso aí cria uma ilusão de ótica que pode durar pela vida inteira. E, evidentemente, todo e qualquer julgamento que você faça baseado, né, nessa referência cultural vai estar sempre errado e deslocado em relação à realidade. Né? E é justamente isso que a gente observa em praticamente todas as discussões que circulam pela internet. A internet é um recurso formidável para você transcender as limitações que estão sendo impostas, vamos dizer, pela grande mídia à opinião pública mundial. Na medida em que os órgãos principais de mídia foram todos comprados por 5 ou 6 famílias, 5 ou 6 grupos econômicos, então o noticiário praticamente uniformizou. Né? Hoje, mesmo aqui nos Estados Unidos, é difícil você distinguir, né, por exemplo, o New York Times, do Washington Post, do Los Angeles Times, porque todos eles dizem a mesma coisa. E até, vamos dizer, os critérios para o julgamento de coisas da vida cotidiana, não só da vida política, são os mesmos. Por exemplo, eu fiz aqui uma observação sobre os critérios de polidez americana, né, que é a preocupação que eles têm, vamos dizer, de não cruzar a linha, não ir adiante da linha, não sair da linha. Tá, né? Então a gente vê que as coisas que incomodam, né, os comentaristas de um jornal, por exemplo, uma palavra imprópria dita por um sujeito na televisão, incomoda a todos ao mesmo tempo. Então eles reagem em bloco. A classe, por exemplo, a classe jornalística inteira reprova o que o sujeito disse. Então, o dia teve aí, na televisão, teve acho que no Oscar, né? Teve uma festa do Oscar, teve um beijo lésbico. E o beijo lésbico foi demasiado, como é que se diz? Apaixonado. Então, sobre um debate nacional, as fulaninhas cruzaram a linha. A mesma pergunta aparecia na CNN, no USA Today, no New York Times, tudo igual. Então, é como se aquilo fosse, vamos dizer, tudo uma grande família, onde vigoram os mesmos princípios de educação e a crença nas mesmas ideias. Isso realmente não era assim. Em 1976, quando eu estive aqui pela primeira vez, não era assim. Os jornais eram muito diferentes e havia realmente sentido de concorrência. Agora, você fala em concorrência jornalística, não faz mais sentido nenhum. Você concorrer por audiência também não faz mais sentido. Há uma estabilização das audiências. E justamente a internet é o que fura, né, esse bloqueio e dá uma grande oportunidade de você descobrir outras possibilidades. Naturalmente, a reação da grande mídia é desprezar a internet.
Mesmo que você pegue um site da internet que tenha 10 vezes mais leitura do que o New York Times, sempre o New York Times vai se sentir mais importante pela sua antiguidade. E certamente não vai ceder a sua autoridade de maneira tão fácil. Então, vamos partir do seguinte princípio: não existe debate cultural no Brasil. Tá certo? Não existe alta cultura. Basta você fazer uma conta. Se você pegar entre os anos 50 e 60, você tinha vivos e atuando ao mesmo tempo. Você tinha Carlos Drummond de Andrade, você tinha Manuel Bandeira, né? Você tinha o Nelson Rodrigues, você tinha o Graciliano Ramos, você tinha o Marcos Ribeiro, você tinha o Herberto Salles, né? Tinha o Zé Geraldo Vieira. Era uma infinidade, era uma coisa onde a literatura brasileira podia concorrer com qualquer uma do mundo em qualidade, sob certos aspectos, né? Tem obras nacionais que eu acho que transcendem qualquer coisa que foi publicada, né, naquele período. Se você pegar o Mário Ferreira estava vindo nessa época, né? Só na filosofia você tinha o Mário Ferreira, tinha o Vicente Ferreira da Silva, tinha o William Flussi, tinha o Miguel Reale, né? E tinha um círculo enorme de gente discutindo a obra desse, né? Então, e hoje você não tem realmente mais nada. Note, não é porque eu seja um sujeito superior. Eu aqui nos Estados Unidos, eu sou um intelectual de um certo nível, né? Mas tem um monte de pessoas parecidas comigo, que me entendem, que dá para dialogar. Tem um monte de pares, como a gente diz. No Brasil não tem pares. No Brasil eu sou um sujeito ímpar, então não tem ninguém. Quer dizer, entre eu e o segundo mais inteligente, tem uma distância, gente, abismal. Quer dizer, eu não tenho com quem discutir no Brasil. Esse é o problema, não há nada para discutir. Quer dizer, você mostrar que um sujeito analfabeto, ignorante, não entende nada, ou que está gagá, isso aí não é discutir. Discutir pressupõe que eu tenho uma ideia e você tem outra ideia. Mas toda esta imensa parte do meu escrito que o pessoal diz que é polêmico, eu digo, bom, falar polêmica não é própria nesse caso, né? Quer dizer, polêmica é só uma luta de ideias. Eu nunca tive ocasião, vamos dizer, de refutar uma única ideia no Brasil. Nunca aconteceu. Nunca. Porque, que ideia que esses camaradas têm? Não tem ideia nenhuma. Quer dizer, uma coisa é você ter uma ideia, quer dizer, uma concepção da realidade, a qual pode ser mais aproximada, menos aproximada, pode ser parecida com a sua, diferente da sua. Outra coisa completamente diferente é você estar apenas expressando em palavras o seu próprio estado de alienação, de miséria intelectual, tá certo? De terror pânico, de suspeitas malignas, tá certo? A sua doença, enfim, a sua neurose, né? Então, neste caso, não há o que discutir, há apenas o que descrever e, às vezes, o que denunciar, porque é um estado de coisa que raia o criminoso. Tá certo? Então, ninguém que venha me dizer que o livro Imbecil Coletivo é de polêmica. Quem diz isso são os personagens do Imbecil Coletivo, porque eles gostariam que fosse polêmica, né? Então, porque isso os honraria. Quer dizer, estão fingindo uma polêmica para fingir que houve uma discussão de ideias. Jamais houve uma discussão de ideias. Infelizmente. Eu tinha discussão de ideias aqui, eu tenho um amigo aqui, o John Haskin. Eu tenho diariamente uma discussão de ideias com ele por telefone. Diariamente. Aparecem mais ideias ali numa conversa com o John Haskin do que eu encontrei no Brasil durante todo o período da minha atividade jornalística aí. Então, com o John Haskins eu tenho... O John Haskins é um cara do grupo ali, chegado ali, o grupo do Alan Keyes, né? O Alan Keyes, infelizmente, é uma pessoa muito ocupada e não dá para a gente conversar toda hora como gostaria, tá certo? Então, eu tenho lá as minhas ideias, o John tem as dele e dá para a gente, como diz, trocar umas ideias, tá certo? Dá até para fazer uma polêmica. Mas isso no Brasil não é possível. Eu estou dizendo isso, gente, eu nunca vou cansar de enfatizar isso aí. Vocês têm que entender que vocês estão num lugar anormal. Tá certo? Que isso aí não é um país, isso aí é um hospício. É um negócio que está assim fora da realidade intelectual do mundo. É um fenômeno, vamos dizer, de doença, de baixeza, de estupidez consagrada, como nunca se viu na história humana. Um país deste tamanho, com tanta incapacidade intelectual consagrada, não existe. Então, é por isso que a única solução para aqueles que querem levar uma vida de estudos, você vai ter que conquistar uma outra referência cultural completa. É como, quer dizer, você está numa situação como um índio que tivesse nascido dentro de uma tribo, e tivesse que adquirir, vamos dizer, a cultura de uma
civilização imensamente maior, milenar, tá certo? Sem sair ali da sua tribo, tá certo? Quer dizer, o índio precisaria ter internet, naturalmente, né? Se não fosse internet, vocês estariam perdidos. Não haveria saída, né? Eu sei, por exemplo, que é claro que eu não entrei em cena num período tão pobre, tão seco, tão estéril quanto vocês estão entrando, né? Quer dizer, eu abri minha cabeça para o mundo nos anos 50 e 60, onde havia um restinho. Havia um restinho, não, ainda havia bastante coisa em circulação. Por exemplo, eu vejo os debates de crítica literária que tinha naquele tempo, era uma coisa majestosa. Só de você pegar pessoas como você tinha ali o Sérgio Millier, você tinha o Otto Maria Carpo, você tinha o Augusto Maier, tinha o Lívio Xavier, tinha um monte de gente. E sem contar os portugueses que tinham vindo, que tinham fugido lá do regime de Salazar, né, como Fidelino de Figueiredo, Adolfo Casares Monteiro, um monte de gente. Então, havia uma riqueza no debate literário, que vocês hoje não conseguem imaginar. Então, tudo isso está absolutamente desaparecido. Quando eu falo, por exemplo, de decadência, de debacle da língua portuguesa, eu não estou me referindo a erro de gramática, né? Não é disso que eu estou falando, né? Às vezes uma língua poderosa é compatível com erro de gramática, né? Eu estou falando, vamos dizer, primeiro, a falta de sensibilidade para o sentido das palavras, as diferenças de sentido, as diferenças de nuances. As pessoas dificilmente pegam isso hoje. Em segundo lugar, a falta de senso da musicalidade verbal. Nem mesmo as pessoas que estão escrevendo poesia têm isso. O Bruno se queixava muito disso, ele tinha razão. Ele dizia que as pessoas não têm ouvido. As pessoas não têm ouvido, quer dizer, elas não sabem se a coisa soa, né? Não sabem criar uma impressão no leitor ou no ouvinte através do som. Elas estão querendo dizer uma coisa, mas a impressão que causa é outra, né? Então, não sabem, por exemplo, graduar, né, os famosos três estilos de que falava a retórica antiga, onde você tem, vamos dizer, um estilo simples, um estilo formal e um estilo solene. Hoje em dia as pessoas não sabem produzir este efeito. Às vezes, quando tenta o estilo solene, fica ridículo. Quando tenta o estilo simples, eles estão partindo, vamos dizer, já para o grotesco. Confunde o simples com o grotesco. Quer dizer, isso é um desastre no manejo da língua, como eu nunca vi acontecer em lugar nenhum. Olha que eu já estudei história cultural de muitos países, muitas épocas diferentes, eu não sei de nada, não conheço um fenômeno paralelo. Tá?